Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia. Quantos sentem o Espírito Santo aqui nesse lugar? Aleluia. Gabi, pode ir lá. Vou pedir para o Ministério de Louvor ficar comigo mais um pouquinho aqui. Para quem não conhece, esses dois são meus sobrinhos. E eu tenho incentivado eles, sabe? A irem no caminho da luz, a irem no caminho da salvação. É o único caminho que nós devemos incentivar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos a irem. E eles estão indo, eles estão cumprindo isso. E eu venho incentivar isso a vocês hoje, sabe? Talvez você seja a pessoa que precisa de um incentivo. Talvez você seja a pessoa que precisa que o Espírito Santo venha brilhar novamente em você. E eu venho te convidar a ser como criança essa noite. Não é à toa que eu chamei os meus sobrinhos para estarem aqui. Você precisa gerar um fruto. E é um fruto de arrependimento. E só uma criança sabe o que é se arrepender de um erro, para começar uma vida de sucesso. Hoje o Rafael passou por uma situação e ele ficou bem triste. E ele aprendeu com essa lição. E eu sinto como se Deus olhasse para ele e falasse assim: que orgulho que eu tenho dessa criança. Que orgulho que eu tenho desse filho, porque eu tenho certeza que hoje o Rafael, ele aprendeu algo que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. E assim é com você. Quando você erra, o Espírito Santo não te repreende. Ele espera ansiosamente para que você venha vencer situações no futuro. Quando você erra, ele não te xinga. O Espírito Santo olha para você e ele te ensina, ele te corrige, porque dentro de casa você vai aprender coisas sobrenaturais. E assim foi com o Rafael hoje. E ele está aqui hoje porque ele vai fazer uma oração por vocês. E eu creio que essa oração vai rasgar o céu aqui nesse lugar. Então feche seus olhos, Rafa, flua. Independente do tempo que você quiser ficar orando, ora o tempo que você quiser. E deixa o Espírito Santo falar, tá bom? Feche seus olhos. Senhor, amado Pai, Deus, eu te peço, Deus, que abençoe esse culto que está tendo hoje, Deus. Eu também te peço, Deus, que abençoe aquelas pessoas que não puderam vir nesse culto hoje, Deus. Eu também te peço, Deus, que abençoe aquelas pessoas, Deus, que estão no hospital, Deus, tentando curar, Deus, em nome de Jesus, Deus. Eu também te peço, Deus, que me dá quiseram vir pra igreja, Deus, pra tirar todo o pensamento ruim, Deus, da cabeça dessas pessoas, Deus. Amém, igreja? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Jesus está na casa, amém? Jesus está na casa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Esperei muito por esse tempo que a gente pudesse retomar com os nossos cultos normalmente.
E eu creio, cara, eu creio que é daqui pra cima, entende? Eu entendo que, em nome de Jesus, todo mundo vai ser vacinado e logo mais a gente vai poder cultuar Deus sem máscara, sem nada que nos prenda. E em nome de Jesus, esse vírus vai ter um fim, cara. Tá na hora, chega. E eu vou explicar por que tá na hora. Porque hoje vocês vão aprender a se comportar como gente que ora de verdade. Como gente que busca de verdade. A minha palavra de hoje é sobre comportamento. O Espírito Santo falou comigo essa semana e ele disse comportamento. Eu falei, Deus, eu vou falar o quê? Se comportem? Ele falou, não, Isadora. Eu vou ensinar o que é um adorador. Eu vou ensinar o comportamento de um filho. Eu vou ensinar como você deve se portar. E a primeira pessoa que eu vou ensinar é você. E Jesus, então, ele me pegou, cara. Eu já vou pedir desculpa pelas minhas gírias e pelo jeito que eu falo. É porque eu não consigo, entendeu? Eu vou para todo lugar, eu vou pegando um pouquinho de cada canto. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você agora... Eu estou sentindo você meio preso, entendeu? Eu estou sentindo você meio apreensivo. Então, eu quero que você dê um grito, cara. Mas um grito que vai libertar a sua alma. Você consegue fazer isso? Você está com vergonha. Eu vou pedir para os diáconos fazerem isso primeiro, com toda a força. Depois toda a igreja. E aqui o Ministério de Louvor também. 1, 2, 3 e... Ok. Mais ou menos. Vocês sentiram a vibe da igreja? Quem veio pela primeira vez é mais ou menos assim. A gente grita, a gente pula e a gente dança na hora do louvor. E na hora da palavra é a mesma coisa. Você pode fazer isso com a gente? 1, 2, 3 e... Ok, let's go. Jesus está na casa. Dê um glória a Deus o mais forte que você puder. Aleluia! 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 Eu vou iniciar essa palavra contando um pouco para você sobre quem eu sou e sobre o que o Espírito Santo fez em mim. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu recebi a minha primeira profecia. E era uma profecia... Pode aumentar aí o fundinho, porque senão eu não entro na vibe. Eu sou assim. E aí, quando eu tinha 5 anos de idade, eu recebi minha primeira profecia. Quem conhece meu testemunho aqui? Ok, essas pessoas não conhecem. Essas pessoas conhecem. Eu acredito que está Eucana versus pessoas novas. Então, quando eu tinha 5 anos, eu recebi a minha primeira profecia. E ela dizia assim, essa menina vai rodar o Brasil cantando. Naquela época, eu fazia aula de bateria. E eu queria tocar bateria. E eu fiquei pensando naquela profecia, mas eu aceitei ela para mim. O tempo passava e cada pastor que ia na minha igreja profetizava sobre a minha vida. Essa menina vai rodar o Brasil cantando. Ok. E a bateria, né? Porque era o que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu me lembro de Davi, cara. Quando Davi foi ungido, ele não era rei. Ele não era rei. Mas ele recebeu uma profecia que dizia que ele seria... E ele pensou assim, mas e as ovelhas? O que eu vou fazer com as ovelhas? Ele pensou isso? Será? I don't think so. Eu acho que ele não pensou, eu acho que ele baixou a cabeça e aceitou. E ele não abriu mão daquilo que ele estava fazendo. Ele continuou apacentando as ovelhas, ele continuou cuidando das ovelhas. Mas as pessoas continuavam falando para ele, Davi, você vai ser rei. E eu imagino que na realidade onde Davi estava, ele não conseguia se imaginar rei. Com 5 anos de idade eu não conseguia imaginar que eu ia rodar o Brasil. Mas o tempo foi passando e a profecia continuava a mesma. E eu entendi, cara, que não é sobre o tempo, é sobre a palavra que está sobre mim. Então não importa o tempo que você está passando na sua vida. Não importa o tempo que Deus prometeu. Se tem uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Se Deus soprou que você seria algo, creia. E ele disse aquilo para mim e o tempo foi passando, com 10 anos de idade. Eu comecei a tocar violão. Eu não cantava nada, eu achava que eu cantava porque Deus disse que eu ia sair cantando. Então eu azucrinava os meus pais. E eu cantava, cara, eu tava nem aí. E eu lembro que eu saía na rua assim, eu e, sei lá, minhas amiguinhas pequenininhas de 5 anos. Just kidding. A gente saía, e eu saía cantando alto, e elas falavam, cara, por que você está cantando tão alto? Eu falava, não, porque um produtor vai me encontrar. E eu vou ser muito famosa, eu vou rodar todo o Brasil. Eu falava, ok. Canta não, fica quietinha. As pessoas não acreditavam o tanto que Jesus acreditava em mim.
E a fé de uma criança testificou no meu coração. É isso, por isso que ele fala que nós devemos ser como criança. Porque eu estava fazendo a minha parte. Embora eu não tivesse recurso, embora eu não tivesse dinheiro, embora eu não tivesse seguidores, eu estava cantando. Fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu venho te dizer isso. Ah, Deus falou que eu vou ser pregador, mas eu não sei pregar. Só abre a boca e fala, cara. Abre a boca e aceita. E o tempo foi passando, 12 anos. Rebelde, menina rebelde. Comecei a dar problema em casa. Problema na escola. E aí as pessoas mais desacreditavam de mim. Não tem como essa menina com esse comportamento ser o que ela acha que ela vai ser. Então Isadora começa a sonhar com alguma outra coisa. Escolhe uma faculdade. Aí eu, tudo bom, 12 anos. Que faculdade que eu vou escolher? Daí eu pensei assim, qual faculdade não tem matemática? Ok, nenhuma. Acho que eu não quero fazer faculdade, Senhor. E Deus falava assim para mim, cara, eu acredito em você. Eu acredito no seu propósito, porque eu acredito na palavra que eu mesmo dei. Eu sou fiel para cumprir a palavra. E aquilo ficava no meu coração, mas as pessoas me cobravam, o que você vai fazer? Eu pensava, meu Deus, o que está mais longe de matemática? Veterinária. Porque uma vez eu pensava em ser arquiteta, né? Coitada. Metade do número. Aleluia. Oh, bênção. Abençoe os arquitetos deste Brasil. E eu pensava nisso, eu vou ser veterinária. E eu comecei a sonhar como veterinária. E aí eu senti no meu coração, cara, eu não quero ser veterinária, Jesus, eu quero cantar. E quem me incentivou a isso foi a pessoa que mais me irritava na época. Meu pai. Sério. Ele me obrigava a ir para a igreja. Eu não queria ir para a igreja. Eu falava, eu não escolhi ser crente, cara. Quem nunca? Pelo menos quem nasceu em berço evangélico sabe o que é isso. Eu não escolhi ser cristã. Eu não escolhi ir para a igreja. Você vai. Sabe aquele olhar? Você o quê? Ah, tá. Falei nada, ué. Vai para a igreja. E eu reinava, eu gritava, mas no final eu estava lá tocando e louvando ao nome do Senhor. Então o que eu venho te dizer sobre isso é, o meu comportamento não interferia nos pensamentos de Deus sobre mim, mas interferia no sucesso que eu poderia ter. Deus não poderia me dar sucesso se eu continuasse uma menina rebelde. Deus não poderia me dar sucesso se eu continuasse negando o ministério dele para a minha vida. E com o tempo foi passando, 15 anos. Pior fase, eu acredito que seja. Porque é a fase onde todo mundo grita no seu ouvido o que você tem que ser e o que você tem que fazer. Vamos para a festa, Isa. Eu era bem mentirosa. Só para deixar claro. Eu falava, claro. Vamos sim. Aí elas falavam assim, então tá, sábado tem essa festa aqui. Aí eu falava, cara, essa festa é muito de criança. Até hoje eu nunca pisei numa festa. E eu dizia para todo mundo que eu ia na festa de adulto. Por isso que eles não me encontravam nas festas. E eu mentia porque eu achava que era o status que eu precisava ter. E eu comecei a mentir, e a mentir, e a mentir. E um dia tinha uma festa que se chamava Pepsi, em Caxias. E aí elas perguntaram assim, mas em qual que tu vai? Eu falei, eu vou na Pepsi, mas como que tu faz para entrar na Pepsi? Aí eu, caramba. Sei nem o que precisa para entrar numa festa, gente. Eu só vou, eu tenho um amigo que vai e ele me deixa entrar. Beleza. Chego na escola, segunda-feira, passou o final de semana livre, né? Ninguém vai me encontrar nunca numa festa. A gente foi na Pepsi e a gente não te encontrou lá. Caramba. Aí eu, é porque meu pai não deixa. Meu pai não deixa eu ir para a festa. E quando eu falei isso, para mim foi... Eu consegui remeter a voz dele à voz de Deus. E eu pensei assim, cara, não é que ele não deixa, não é o meu lugar. Não é que ele me proíbe, eu não faço parte. E aí eu fui para casa e eu falei assim, cara, Deus, eu estou aqui e eu vou mudar. Naquela época eu cantava cover no YouTube de música sertaneja. E eu falei assim, eu prometo para ti, Espírito Santo, que eu só vou cantar música gospel a partir de agora, porque eu entendi que o mundo não é o meu lugar. Eu pertenço ao Santo dos Santos. E se é desse lugar que você me prometeu, eu vou mudar o meu comportamento. E eu precisei mudar o meu comportamento. A Isadora, que era rebelde, começou a arrumar o quarto, que era um... Minha mãe sabe, minha mãe está aqui de prova, eu não arrumava o quarto. E eu comecei a arrumar o quarto.
Eu comecei a fazer as coisas, eu comecei a ajudar, eu comecei a não sei o quê, eu comecei a obedecer, eu comecei a gritar menos, eu comecei a falar menos, escutar mais. E eu comecei a automaticamente crescer. Não em visualizações, em espírito e maturidade. E um dia eu recebi uma proposta e ela dizia assim: Isadora, vem pra cá, pra São Paulo, nós estamos com tantos artistas aqui, e esse é o teu lugar e tal. Eu falei assim: pai, tem isso aqui acontecendo, eu recebi essa proposta, ele foi, nós fechamos tudo e eu assinei. Eu comecei a crescer cada vez mais, comecei a crescer. E as pessoas começaram a me perguntar depois de um tempo: como é para você o peso da responsabilidade? Como é para você lidar com tantos jovens que se inspiram em você? Como é para você, Isadora, ter que abrir mão da sua juventude para viver aquilo que é de Deus? E Deus sempre falou assim para mim: não é peso, não é difícil. Porque quanto mais eu tinha que ensinar as pessoas, mais o Espírito Santo me ensinava. Quanto mais eu tinha que curar pessoas, mais o Espírito Santo me curava. Quanto mais eu tinha que falar de Deus para as pessoas, mais Ele falava sobre Ele para mim. E, cara, eu me senti privilegiada porque o meu comportamento gerou intimidade e a minha intimidade gerou esperança. A minha intimidade gerou esperança em pessoas que diziam: eu ia me matar. E eu ouvia a sua música. E eu larguei a arma na hora. Eu ia tomar remédios, mas na hora que eu fui tomar, começou a tocar sua música na rádio. Eu acho que eu nunca expressei para Deus o quão grato eu sou por isso, Jesus. Eu nunca cheguei a dizer, pai, que eu sou grato por essas pessoas. Que elas construíram alguém melhor dentro de mim. E elas falavam isso, cara. Isadora, por causa das suas músicas eu larguei a depressão. Você me ensinou a não ter ansiedade. Você me ensinou a ter calma. Você me ensinou que os meus problemas, eles têm resultado. Você me ensinou que basta eu confiar em Deus, porque Ele já confia em mim o suficiente. E um dia Deus falou assim para mim: Isadora, a palavra se cumpriu. Eu não viajei o Brasil. Eu rodei o mundo pregando a palavra de Deus. Eu fui para a Europa, eu fui para os Estados Unidos. Eu ainda vou para a Ásia, em nome de Jesus. Para a África. Porque eu creio, cara, no Deus que eu sirvo. Eu creio na palavra que Ele deu para mim. E eu tenho uma palavra para você hoje. Essa introdução foi gigante, Jesus. E olha só onde está essa palavra. 2 Timóteo 3. Abra aí na sua Bíblia, se você puder. Para quem não sabe, essa foi a palavra que meu pai pregou no culto anterior. E eu falava assim: Jesus, o que eu vou pregar hoje? Eu sabia que seria sobre comportamento, mas eu não tinha um embasamento para aquilo que eu queria falar. Então, 2 Timóteo 3... A igreja abriu, diz amém. Quem não abriu, diz, espera aí. Ok. Calor. Coloquei esse blazer só para impressionar. Porque eu estava com uma blusona. Amém? Espera aí. Todo mundo achou? Ok, diz assim: a impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Feche a sua Bíblia. Espírito Santo de Deus, eu quero orar agora para que você venha abrir o entendimento dos seus filhos, para que a sua palavra se torne vida em nós. Eu creio, Espírito Santo, que eu não estou aqui à toa. Eu creio que nós vamos mudar o nosso comportamento a partir de hoje, porque muitas vezes nós somos essas pessoas erradas. Nós somos as pessoas que tratamos com indiferença. Nós somos as pessoas que não nos comportamos bem. E eu te peço, Espírito Santo, que o teu Espírito que nos ensina todas as coisas esteja aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém.
O comportamento é algo que pode construir ou destruir a sua vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um testemunho sobre algo que você fez e que gerou um resultado. Pode ser um resultado positivo ou pode ser um resultado negativo. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu saí e eu roubei. E ninguém me pegou. Você achou que eu ia dizer, eu fui preso, mas eu não fui preso. Eu continuei roubando. E eu continuei roubando. E meu bolso foi crescendo. E eu fui criando uma quadrilha, eu fui criando um monte de gente que trabalha para mim, mas fazendo coisas erradas. E aí, olha o que vai acontecer. Olha a contradição. O que pregam nas comunidades é o seguinte. As criancinhas pequenas, elas olham para os caras, para os grandes traficantes. Olham para eles e falam, eu quero ser como você. Por quê? Por que essas criancinhas olham para esses traficantes, para essas pessoas que fazem o mal para a humanidade e dizem, eu quero ser como você? O mal mascarou o que é bom. Essas crianças estão acreditando que porque esse traficante salvou a família dela, ela tem que ser como ele. E é isso que ele faz, ele entra na mente. Por exemplo, eu roubei um monte, eu vim aqui, eu salvei a tua família e agora você é meu refém. O mundo está fazendo as pessoas de refém. Porque eles estão te oferecendo coisas que parecem ser bom para você. Eu estou fazendo um monte de coisa errada. Mas você depende de mim. Então você vai errar também. Tem muita gente aqui nas mãos de Satanás. O diabo conseguiu prender a igreja, dizendo, é só um trabalho. O seu trabalho não significa a sua vida espiritual. Dizendo, é só um erro. Isso não vai afetar a sua vida. O inimigo está mentindo sobre o que é bom e sobre o que é ruim. E presta atenção, se você tem desagradado a Deus nas suas atitudes, pode não estar pesando em você, mas você está pesando em outras famílias. E um dia, cara, eu fui uma pessoa, e não faz muito tempo, que eu percebi que a minha influência estava sendo errada. Eu me achava tão boa comigo mesmo, eu achava que eu estava tão arrasando, tão no auge da minha carreira, tão fazendo coisas extraordinárias, que eu parei de me importar. Eu comecei a tratar as pessoas mal. Eu comecei a me achar superior, eu comecei a andar com uma menina que não se importa com os outros. E o meu comportamento gerou um resultado de depressão, um resultado de insuficiência, um resultado de solidão. E aí o Espírito Santo precisou olhar para mim e dizer assim, ei, muda o teu comportamento. Se vocês ouviram o meu álbum Processo, é um álbum totalmente de dor, de solidão, um álbum aflito, um álbum cheio de coisas ruins, parece que eu estava vivendo o pior tempo da minha vida, e Deus olhou para mim e Ele falou, e aí Isadora, até quando tu vai enaltecer a tua dor? Até quando que a tua dor vai ser o teu Deus? Você fala dela como se ela fosse te curar, não é a tua dor que vai te curar, não é os teus problemas que vão te curar, eu vou te curar, muda o teu comportamento. Pare de se comportar como uma coitada. Pare de se comportar como se o mundo tivesse virado contra você. Se comporte como um verdadeiro adorador. Levante a sua cabeça, olhe para o alto. Porque eu já venci, já está consumado. Jesus está falando isso para você hoje. Quando você enaltece um comportamento repetitivo, a infelicidade vem à tona. E você começa a se tornar uma pessoa difícil de lidar. Você começa a se tornar uma pessoa que ninguém quer estar perto. Você começa a perder pessoas que te amavam. Você começa a ser o famoso tóxico. E você não percebe. E você acha que o mundo está contra você. Ninguém me ama. Ninguém entende como eu sou. Mas eu também não tenho que agradar ninguém. Eu não sou Jesus, nem Jesus agradou todo mundo. Por que eu tenho que agradar? Porque você é crente. Jesus não agradou todo mundo, mas quem Ele precisava agradar, Ele agradou. Quem Ele precisava salvar, Ele salvou.
tenho uma coisa para te falar. As pessoas vão minimizar o seu talento. As pessoas vão minimizar o que você sabe fazer de bom. Para que você tenha um comportamento errado. Para que você desacredite. Para que você comece a ser uma coisa que você não foi chamado para ser. Ontem o André, o que estava ministrando aqui, falou o testemunho dele para a gente. E para mim foi muito impactante. E está retornando nessa palavra hoje. Porque ele falou assim, eu costumava cantar. E as pessoas olhavam para mim e falavam, André, para de cantar, você não canta, você grita. André, quando as pessoas disserem assim que você grita e perguntarem por que você grita, você responde assim, porque o diabo odeia. O diabo odeia quem grita, o diabo odeia quem pisa na cabeça dele, o diabo odeia quem está fazendo diferença. Só incomoda quem não está na presença. Porque quem está na presença nem sequer presta atenção no que está acontecendo aqui, está tão imerso no Espírito Santo que não tem nem força para olhar para o lado. Acorda, igreja. Para de se prender por causa do que o mundo pensa sobre você. Deus tem pensamentos sobre você. Ela abriu o culto dizendo isso. Eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós. Plano de bem e não de mal, plano de prosperidade. O que adianta você ser próspero financeiramente e perder a sua família? O que adianta você ser próspero e viver numa miséria? Dinheiro não é prosperidade. E eu estou falando isso com propriedade para vocês. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu vou testemunhar algo aqui. Ano passado, quando começou esse vírus, eu tinha X na minha conta. Eu estava bem, estava grandona. E Jesus, cara, começou a pandemia. Sem show, Isadora. Quanto tempo, Jesus? O tempo que eu disser. Não tem dinheiro para isso não, Jesus. O tempo que eu disser. Não tem dinheiro para isso não. O tempo que eu disser. Isadora, a palavra. Senhor, como assim a palavra? A palavra. E eu confiei na palavra que Deus dizia para mim que não faltaria o pão. Que eu não mendigaria. Que eu não passaria necessidade. E eu comecei a me comportar como se nada tivesse acontecendo. Meu pai falava assim, diminui os gastos. Não. Nada está acontecendo, eu não vivo em crise. Muda isso. Deus falou que Ele vai suprir. Um dia a gente sentou na mesa e meu pai falou assim para mim, já tinha passado acho que uns 6 meses de vírus. Era para o meu dinheiro ter acabado. Meu pai olhou para mim e falou assim, ó, era para tua conta estar zerada. Mas por algum milagre, o valor não se mexeu. Não, você não entendeu, cara. Não é sobre dinheiro. É sobre prosperidade. O Espírito Santo falou para mim, confia porque eu sou o teu Deus e não vai faltar dinheiro. Quando eu fui olhar o meu celeiro, ele estava cheio. Eu não faço show há 1 ano e meio, cara. E eu vivia disso. E até hoje, não faltou pão na minha casa. Mais do que isso, eu ajudo pessoas. Eu planto em pessoas. Tem alguém passando necessidade? Vamos encher o carro e vamos levar comida. Vai tirar da onde? Não é meu, é de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, quando você dá para Ele, quando você dá para o próximo, é como se você tivesse emprestado para Ele. E eu não sei você, mas eu confio nesse Deus, cara. E eu sei que o que eu emprestar para Ele, Ele vai me devolver muito mais. Esse lugar que você está vendo hoje é prova de um comportamento. Eu testemunhei isso ainda ontem, eu falei assim, quando nós nos comportávamos distante da palavra, nós não prosperávamos. Quando Deus botou essa igreja no meu coração, eu falei para os meus pais, o nome da igreja vai ser Eucana. Eucana? Ninguém nunca viu uma igreja eucana, né? Eu acho que todo mundo vê, igreja Deus é amor, igreja a paz do Senhor em Cristo, pá.
Igreja, o Senhor salva o crente que precisa. Right? E eu falei, não, é Eucana. E por que Eucana? E eu nem sabia. Eu falei, não, esse nome está no meu coração. E quando eu fui pesquisar, Eucana, pai de Samuel. Quem foi Samuel? Ai, cara. Tem isso, hein, igreja? Orar, né? Ler a Bíblia. Quem foi Samuel? What? Indiano? Não, profeta. Samuel foi um profeta. E quando Jesus me deu o cano, ele falou assim, Isadora, essa igreja vai ser pai de profetas. E ontem o Espírito Santo me deu algo que revelou muito, porque no meu coração estava assim, eu quero que a minha igreja seja pequena. E eu sempre cobrei isso do meu pai. Meu pai pensava assim, eu quero igrejas grandes. Eu falei, eu quero igreja pequena. Vamos fazer para 500. Não, pequena. Por favor, pequena. Pequena. E a gente tentou construir um templo. Nós passamos por muitos lugares, cara. Deus falou assim para mim, Isadora, pequena. Eu falei, Deus, eu sei que é pequena. E um dia meu pai falou assim para mim, consegui um lugar. Ai, Senhor, de 1000 para baixo, de 1000 para baixo, de 1000 para baixo. E eu entrei aqui nesse lugar. E eu falei para os meninos, eu não vi uma igreja, cara. Eu vi uma sala. Come on. A palavra, cara, a palavra que Deus deu para mim. São vocês. É esse lugar. A gente não prosperava em outros lugares. A igreja era roubada. A gente perdia as coisas. Faltava som. Faltava gente. Caramba, Deus, que prova é essa? Quando eu entrei nesse lugar, Deus falou, é aqui. E desde que eu pisei aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Está vendo esse lugar aqui? Olha bem, decora esse lugar, porque ele vai mudar. Porque o Espírito Santo prosperou tanto a gente, que esse chão aqui não vai mais ser chão. A gente vai colocar um tapete. Esse som fraquinho aqui não vai mais ser fraco, porque a gente vai comprar um som top. Essas luzes não vão mais ser assim, porque esse templo vai ser revestido, cara. Porque Deus me deu a palavra e Ele está prosperando em cima da palavra. Ele está prosperando em cima da palavra, não em cima da visão, não em cima do que as pessoas pensam, não em cima das 500 pessoas, em cima da palavra. E aí, cara, o mais louco é que eu pensei assim, tá, Eucana, pai de profetas, tudo bem, pá, tentando entender todo o propósito. Que é uma coisa difícil, né? Primeiro eu não sabia o nome, Deus deu o nome. Depois a igreja pequena eu não sabia por quê. E aí Deus falou assim, ontem, cara, ontem foi um dia extraordinário, esse culto de ontem aqui foi libertador, foi extravagante. Se você não vem no culto de jovens, venha. Was amazing. Gringa. Eu falo inglês. Cara, e aí eles falando assim pra mim, o Moreto, né? Eu olhei, a gente fez uma reunião, eu falei, nossa, a gente já foi... Valentina, tudo bom? Quer pregar? Eu falava assim, quer pregar? Já nasce assim, profeta. E aí eu subi lá em cima, tinha uma reunião, e aí eu falei assim, nossa, é só isso? A gente já foi mais. Aí eles riam assim, é. Aí eu falei, já foi mais gente nesse louvor aqui, hein, Moreto? Ele, é. E eu falei, glória a Deus, cara. Porque esse é um novo começo. Só está aqui quem faz parte da palavra. Só está aqui quem faz parte do propósito. E só vai permanecer quem faz parte da palavra. E aí, cara, Eucana, eu falei assim, gente, porque Deus me deu o nome Eucana e é pai de profetas. E aí Deus falou assim para mim, através da vida do Moreto. Um dia o Moreto veio chorando. Mas o Moreto nem chora. Coitado, Moreto. Chora não, o dia que você precisar de água no seu corpo, o Moreto pode doar.
Aí o Moreto, Isa, o quê, Moreto? Brincadeira, eu falo, irmão. Tô brincando. Aí ele falou assim, cara, eu preciso ser cuidado, velho. É engraçado, mas é grave. Eu preciso ser cuidado. Eu preciso de pastores. Eu preciso me sentir aqui, cara. E eu falei assim, a gente tá errando. Eu falei, Moreto, conta comigo. Eu vou estar aqui para você, eu vou cuidar de você. Eu achava que ser igreja era trazer todo mundo e pregar. Mas se eu sou pai de profeta, eu preciso cuidar dos meus filhos. Por que essa igreja é pequena? Daqui 2 minutos todo mundo aqui se conhece. Ninguém vai ter problema de ser cuidado. Deus está cumprindo com a palavra. Todo mundo vai ser cuidado. Se tem filho de profeta, vai ter pai. Você não vai se sentir sozinho. Você tem uma liderança que te ama. E que está mudando o comportamento para abraçar a sua vida, cara. E deixa eu te falar uma coisa. O dia que essa igreja crescer, ela não vai ficar aqui, ela vai expandir. Essa igreja não vai mudar de tamanho. Mas eu quero enviar filhos de profeta. Eu quero enviar profetas para vários lugares desse Brasil. Eu quero enviar vocês para o Rio de Janeiro. Eu quero enviar vocês para o Rio Grande do Sul. Eu quero enviar vocês para o Paraná, para o Pará, para tudo que é lugar, cara. Essa igreja